Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa quarta-feira abençoada para dizer a vocês que estou colocando todos vocês em orações. Quero mandar aqui um alô para José, lá da Mototáxi da Praça Elias, que sempre nos acompanha, sempre está mandando um alô. Continue com sua fé, com suas orações, não se deixe abater com nada. O que é importante no ser humano, no seguidor de Cristo, nós cristãos, é fé. O mundão está aí, com as provações, com as dificuldades, sempre vão ter, sempre tiveram. O importante é a gente estar caminhando com equilíbrio, com sabedoria e não desistir da caminhada. O evangelho de hoje, nesse dia 5 de fevereiro, de 2025, de nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 6. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O seguidor de Jesus não pode desanimar diante das diversidades que surgem no caminho da missão, mas deve agir para que outros também não abandonem a graça de Deus. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje as pessoas conheciam a família de Jesus, conheciam seus parentes, conheciam seus familiares e ficavam assim como que dizendo: mas quem ele pensa que é? Ele é filho do carpinteiro, filho de Maria, e nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, né? Porque naquele tempo nós sabemos que, como não tinha ainda esse costume de sobrinho, primo, todos eram chamados de irmãos, né? Por isso que alguns dos nossos irmãos evangélicos ficam dizendo que Maria teve outros filhos, que Maria teve vários filhos. Isso não é verdade, é porque na cultura daquele tempo todos eram chamados de irmãos. Mas voltando ao evangelho, eles se admiravam, e Jesus dizia o quê? É por isso que um profeta, um santo, não pode fazer milagres. Por quê? Porque quando você é de casa, poucas pessoas os valorizam. Quando você vê um exemplo, eu tenho um amigo que dizia: Flávio, meu irmão é médico, minha mãe não acredita nele, porque é filho, viu criar, dava chinelada, e quando dizia: mãe, tem que ir no médico, eu, não, mas para Ricardo eu não vou não, tenho que ir, é fulano de tal que é o médico. Mas mãe, Ricardo, nosso irmão, o seu filho é médico, não sabe nada não. Quer dizer, o costume, a criação não valoriza, não acredita, prefere uma pessoa de estranha de fora para poder valorizar mais. Então, isso aí a gente entende, são coisas que acontecem com nossos idosos, a gente tem que respeitar. Mas aqui desse povo era falta de fé mesmo. E quantas vezes os filhos também não acreditam na mãe, os filhos não querem ouvir o pai, porque preferem dar voz e vez a pessoas estranhas. E muitas vezes são aí que os filhos e as filhas quebram a cara, porque o pai está falando, a mãe está falando, e às vezes Deus está agindo ali naquele pai, naquela mãe, mas eles não querem ouvir. Eles preferem ouvir o coleguinha, preferem ouvir aquele que está bebendo, que está fumando, que está fazendo coisa errada,
Então, é preciso que a gente valorize o profeta de casa, o santo de casa. Jesus disse o quê? Não posso nem fazer muitos milagres aqui, porque a fé desse povo é pouca. Vou para outros lugares. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, quando a gente não faz a nossa parte, nós ficamos procurando o culpado. O culpado é Deus, o culpado é minha esposa, o culpado é meu marido, são esses filhos que me dão muito trabalho, o culpado é meu irmão, é minha irmã, o culpado é meu patrão. Quando a gente não tem fé e não fazemos nossa parte, não procuramos desenvolver a nossa parte, não usamos os talentos que Deus nos deu, que é a visão, o paladar, o olfato, a mente, a inteligência, todos os membros para conseguir os nossos objetivos, nós sempre vamos arrumar um culpado. Por quê? Porque nossa fé é pouca, nossa atitude é fraca. E aqui também, nesse povo, eles preferiram ficar dizendo que Jesus não era ninguém, porque conheciam a família deles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, importante é ter fé e acreditar. Muitas vezes quem está perto de você está trazendo a verdade, está dizendo a você um bom conselho, mas por ser tão conhecido, porque às vezes é tão próximo, você não acredita. É preciso que hoje nós possamos refletir em quem eu estou acreditando, em quem eu estou botando a minha fé. E não se engane, meus irmãos e minhas irmãs, você só deve acreditar em Jesus, só em Deus, porque só Ele é bom, só Ele tem palavra de salvação, só Ele, como diz Pedro, só Tu tem palavra de vida eterna, só Ele não mente para a gente, só Ele não nos engana. Quantas traições, quantas famílias destruídas, quantos casais se separando por causa de histórias mal contadas, né? Então, é preciso que a gente entenda que tudo isso são coisas humanas. É preciso que a gente deixe de valorizar as coisas estranhas. Quantas vezes deixamos de acreditar em nossos padres da paróquia, de ouvir nossos padres que estão perto de nós, para ouvir alguém que vem lá do estrangeiro, para ficarmos em redes sociais seguindo pessoas que a gente nem conhece, que postam uma coisa, mas na realidade, na vida real, são totalmente diferentes. Preciso que você reflita aonde eu estou colocando a minha crença, a minha fé, o meu querer. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.